Aqui é Flumeiras! Aqui é Flumeiras! E o Palmeiras? Palmeiras perdeu outra vez para um time inglês. Nós somos freguês. Depois da vinheta, valeu! Marcos Resenha da Leô Palmeiras, um Dracarys aqui, hoje não pra comemorar, não pra bebemorar, nem pra afogar mágoas, mas é porque eu gosto mesmo do esquisito aqui, Dracarys. Ô palmeirense, levanta a cabeça, levanta a cabeça, só abaixa a cabeça pra beijar o nosso distintivo e nem precisa baixar, ó. Você torce para o maior do Brasil, o primeiro campeão mundial, duela a quem duela, beleza? Palmeirense, não deu. Vou fazer um conteúdo diferente hoje aqui, beleza? Porque aqui, vou declamar uma poesia primeiro. Graças a Deus, eu sou verdão, sou palmeirense de coração. Ele ganhando, ele perdendo, sou palmeirense de coração até morrer. Eu confundi tudo aqui, a letra da música, mas não tem problema. Ô palmeirense, ergue a cabeça, você torce para o maior do Brasil. É o seguinte, a champanhe aqui, que eu tenho ela desde... uma champanhe, um espumante aqui da Piagentini, cara, coisa fina. Eu tenho desde 1996 ou 94 ou 99, eu não lembro que eu falei que eu só abro ela quando nós fomos bicampeões mundiais, vai ficar pro final do ano. No final do ano nós vamos lá, que é mundial também, entendeu? Se eu considero os intercontinentais do Flamengo, do Grêmio, do São Paulo, eu considero mundial, entendeu? Então, pra mim, é final do ano, que nós vamos ganhar a Libertadores aí mais uma vez, ser tetra da Libertadores, nós vamos disputar o Mundial, aí na final do Mundial lá, eu abro essa Piagentini. Ficou pra outra vez, beleza? Mas é isso, ô palmeirense, não deu palmeirense. E eu vou falar aqui rapidinho, vou fazer um conteúdo diferente, eu nem vou colocar melhores momentos, talvez eu coloque meio que embaçado aqui, deixa eu tirar aqui que tá me atrapalhando, Dracarys. Mas assim, porque tem problemas com direitos autorais, a FIFA, todas as vezes que eu tentei colocar aqui os melhores momentos, eu acho que só no primeiro jogo que eu não consegui deixar rolando aqui pra falar dos lances com vocês, etc e tal, então eu vou colocar bem embaçado aqui, são 6 minutos, mas eu já vou soltar, entendeu? Pro conteúdo não ficar longo, porque não tem muito o que falar hoje, cara. Aguente os antes e os rivais, porque eles estão engasgados com nós outros até aqui, porque corintiano, São Paulino, flamenguista, que todo... É engraçado, Palmeiras, põe na cabeça, Palmeiras, são 32 times, 32 clubes que foram disputar o Mundial e de milhares de clubes no mundo, entendeu? E desses 32, o Palmeiras ficou entre os 8 melhores do mundo. O segundo lugar, pra mim, eu não vou ser hipócrita, o segundo lugar pra mim fede, entendeu? Pra mim o segundo lugar é o primeiro dos últimos. Então ficar entre os 8 também não é grande coisa. Mas o importante é que estar entre os 8 melhores clubes de futebol do mundo significa que nós estamos na frente de Flamenguinho, de Corinthians, que tá falido aí. O Corinthians tá pra fazer um jogo aí contra a Polícia Federal. Cara, pra você ver, hein, cara, que situação chegou o Corinthians. São Paulo, estão tudo atrás, cara. O único time brasileiro que hoje está entre os 4 melhores do mundo que está à nossa frente é o Fluminense. Por isso eu sou Flumeiras, eu sou Fluminense. Eu vou torcer para o Fluminense ser bicampeão mundial. Que o Fluminense é campeão mundial de 52 e vai ser bimundial agora. Dracarys. As cores são quase iguais, né? Verde, branco e vermelho, mas o Fluminense não é nem vermelho e nem laranja, é grená. E é isso, cara, eu vou parar a musiquinha aqui e já vou soltar, eu não sei se vocês vão ver alguma coisa, e vou falando aí sobre o Mundial e etc e tal. Aí já tá soltando aí aquela DZNA portuguesa lá e papapá. Vocês não vão ver, cara. Vocês vão ver eu vou botar uma opacidade. Vai ficar opaco aqui, vocês não vão ver, beleza? E assim, cara, alguns pontos que eu tenho a ressaltar aqui. O seguinte, primeiro, a torcida
Cara, parabenizar a torcida do Palmeiras, que foi uma das, acho que a maior torcida. Eu não sei se o Fluminense agora, por estar na quarta de final, vai passar a torcida do Palmeiras em número, em público, entendeu? Nos jogos, etc e tal. Mas a torcida do Palmeiras foi fenomenal. Os Estados Unidos, Miami, Filadélfia, Nova York, amam o Palmeiras agora. O United States of America is green. Is green. Cara, esse green é verde, entendeu? A marca Palmeiras foi vendida pro mundo inteiro. Eu vi lugares aí que nem camisa do Flamengo eles colocavam para vender, só tinha do Palmeiras, entendeu? A Leila, que é muito boa de marketing e tal, papapá, e outra aí palmeirense, até o final do Mundial. Você não tá sabendo, não? Eu não preciso de reconhecimento de FIFA, eu não preciso de reconhecimento de ANTE pra saber que eu sou campeão mundial, que eu sou o primeiro campeão mundial, mas tá um boato aí que o carequinha lá, Satriani, esqueci o nome dele agora, o presidente da FIFA, vai fazer um pronunciamento reconhecendo o Palmeiras como o primeiro campeão mundial, que eu acho desnecessário, entendeu? Mas assim, então parabéns à torcida do Palmeiras que canta e vibra e com certeza, se não é a maior torcida do Brasil, nós somos a terceira. Flamengo e Corinthians estão na frente, porque corintiano, flamenguista, chato, pulga, carrapato, formiga, existe de monte, entendeu? E que não importa a quantidade, importa a qualidade, certo? E a qualidade, a torcida que mais tem qualidade no Brasil é a do Palmeiras, e isso é incontestável, e demonstrou lá nos States, e demonstra em todos os lugares onde a torcida que canta e vibra, a torcida alviverde está. Um brinde à torcida palmeirense, me enche de orgulho. Dracarys. Então assim, olha, eu vou destacar alguns jogadores, cara, porque o que tem pra falar, não tem o que falar. Os antes tem que zoar mesmo, os caras tem que se aproveitar, tirar um barato da gente mesmo, entendeu? Vão falar um monte de groselha, mas a gente tem que aceitar, ou não, você que sabe. Mas assim, uma nota triste, que foi eu não gosto de falar de coisas tristes, mas o falecimento do Jota lá e do irmão dele, jogadores de Portugal. Dos irmãos jogava no Penafiel, clube onde é que o Abel se formou, etc e tal. E o outro do Liverpool, Diogo Jota, né? E assim, meus lamentos, meu pesar, e a família, etc e tal, e a todos os jogadores. Vi jogador hoje chorando ali no jogo do Fluminense, jogadores do Al Hilal, que eram amigos, melhores amigos lá, portugueses dos jogadores. Cara, é a nota triste aí, não da Copa do Mundo, porque o Liverpool não estava, mas que ocorreu durante a Copa do Mundo de clubes da FIFA. Então, fazendo esse adendo já, é o seguinte, cara, Palmeiras entrou. Todo mundo sabe, não é desculpa, porque fica essa desculpa. Eu vi até o Estevão falando um monte de coisa tal, porque o menino ainda é ingênuo, é imaturo, tem 18 anos e tal. E eu pensando comigo assim, Estevão, para, vai embora. Tchau, Estevão, tchau. Foi grato pelos serviços prestados à Sociedade Esportiva Palmeiras e tchau, cara, acabou, não tem que ficar falando não, ou ligar porque o torcedor fala que você não resolveu, que você resolveu. O que eu sei é que ele fez um baita de um golaço espírita, porque como o gol do Chelsea foi um gol espírita ali, muitos dizendo que foi frango do Everton, eu concordo em 50%, eu acho que foi um acaso, cara, entendeu? E é aquilo que eu falei antes da vinheta, cara, nós somos fregueses do futebol inglês. Nós perdemos a segunda vez para o Chelsea, tínhamos perdido uma final de Mundial, perdemos agora, fomos eliminados nas quartas de final e perdemos um título pro Manchester, pro Manchester United, em 99, quando nós fomos campeão da Libertadores pela primeira vez. Um frango lá do Marcos, um frango que o Marcos saiu catando borboleta. Quem assistiu o jogo como eu assisti lembra. Olha o golaço do Estevão, que vocês não vão ver. E agora fomos eliminados com um meio frango do Everton, cara. Na hora que o Palmeiras estava jogando melhor e tal. E assim, coisas da vida, cara. Agora fica o estigma de que o Palmeiras não ganha de europeu e etc e tal. É as groselhas que o Zante fala. Porque assim, cara, nós temos 3 Ramon de Carranza
que as pessoas não sabem sobre história, cultura. Coitado dessa molecada Nutella, e principalmente essa molecada Nutella dos antes e dos rivais. Nós ganhamos muito eu não vou postar aqui e não vou lembrar, mas nós temos muito mais vitória em cima de clubes europeus do que derrotas, cara, entendeu? Acho que são 68 vitórias em cima de clubes europeus contra 23 empates e 18 derrotas e tal. E em torneios, cara, Ramon de Carranza e outros torneios aí que eu não vou lembrar o nome e etc e tal, Dracarys. Então, não adianta o chororô, certo? O Estevão ir lá e falar e tal. Não, cara, jogou, fez o gol e tal. Paulinho não é o super-homem que vai entrar e decidir todos os jogos. O Mikael e o Fux entraram mal no primeiro tempo. O Vanderlan, cara, não joga bem, mas assim, não joga 10% do que o Piquerez joga, e etc e tal. Então nós entramos com esses desfalques, a zaga totalmente desfalcada, e sentimos, cara, sentimos. Aí vai ter palmeirense dizendo que, tá vendo, não tem elenco, isso, aquilo. Aí contrata o cara capenga, que é o Paulinho, mas ao mesmo tempo, esse cara que tá falando que contratou o Paulinho, que tá capenga, que tá no DM, Departamento Médico, que falando que tá fazendo Palmeiras de hospital, é o mesmo cara que entrou e fez o gol e deu a classificação pro Palmeiras, que esse palmeirense que tá dizendo essa groselha comemorou no dia, entendeu? Então, é isso, cara. O ser humano, não só o palmeirense, o ser humano, ele é muito oportunista e vive disso, de altos e baixos, de fazer aquilo que lhe convém e ir pros lados que lhe convém e falar aquilo que lhe convém, entendeu? Então, eu não ligo, cara, certo? Eu falo pra você, eu sou um palmeirense diferenciado, que graças a Deus eu sou Verdão e ele está no coração, ele ganhando, ele perdendo, sou palmeirense de coração até morrer. Agora saiu a poesia, beleza? Então assim, é isso, cara. E, cara, quero como é que fala? Falar sobre alguns jogadores que eu vi jogando que eu não conhecia. Esse Palmer, cara, esse moleque aí do loirinho, parece, tem um cabelinho assim de tigela, parece um seminarista, parece um padreco, tem mais cara de padre, de propenso padre do que jogador. Joga muita bola, cara. Ô moleque chato pra caramba. O Cucuredia lá, papapá, eu não gosto dele, eu não gosto. Joga a bola, cara. Joga a bola. Quem mais que eu vi jogando muita bola ali? O goleiro dos caras, eu não achei que era tudo isso, entendeu? Pegou uma bola lá que já não estava valendo, mas etc e tal. E eu tinha marcado bastante jogadores para falar, tá acabando os melhores momentos que vocês não estão vendo. O técnico vibrando aí. O Abel, eu não acho que o Abel errou, eu acho que eu não vi a coletiva do Abel Ferreira, acabou aí, vou voltar minha musiquinha. E assim, Facundo Torres não jogou nada. Facundo Torres apresentou um futebol muito inferior ao que apresenta. O Martinez também não. O Aníbal entrou pouco tempo para falar dele, pouco tempo para falar do Veiga. Flaco Lopes também pouco tempo, entendeu? O Mikael e o Fux, que eu falei para você, cara, eu vi no primeiro tempo ali, eles estavam pecando ali, cara, na marcação. Então, mas eu gosto do Mikael pra caramba. E gosto do Fux, mais do Mikael. Mas já deu pra ver que o Palmeiras é carente ali do Gomes ou do Murilo, entendeu? E é a realidade, cara. É a realidade. Então, palmeirense, cara, palestrino honrado palmeirense. Dracarys, mais uma vez. Molhar a goela aqui que vocês veem que eu acelero pra falar. E essa luz que eu tô gravando ainda tá muito branca. Tá me iluminando demais, deixando eu com a cara branca demais. Eu sou branco, mas não tanto. Então, assim, é isso, cara. E o jogo do Fluminense, cara, um baita de um jogão. Fluminense passou bonito, cara, entendeu? O time mais desacreditado dessa Copa do Mundo, o time brasileiro mais desacreditado dessa Copa do Mundo, enfrentou o Al-Ahly, que é praticamente um europeu jogando na Arábia Saudita, tal, papapá. E amanhã tem PSG e Bayern. Eu tô torcendo pro Bayern, porque eu gosto mais do futebol do Bayern do que do PSG, porque eu gosto de um futebol não mais pragmático como é o do Bayern, mas um futebol que vá lá e faça a coisa que tem que fazer, mas decisivo. E o PSG, pra mim, não é tudo isso, e é muito balezinho, muito freestyle, entendeu? E Real Madrid e Borussia, eu vou torcer pro Borussia, como eu vou torcer pro Bayern, porque eu gosto do futebol alemão e do futebol italiano. Eu não gosto do futebol espanhol, do futebol francês, do futebol holandês. Eu acho o inglês, não gosto. Eu acho tudo Nutella.
Então eu sou raiz. Eu gosto do futebol italiano e do futebol alemão. O futebol italiano tá muito tempo defasado, muito tempo que tá lá embaixo, né? Eu sou descendente de italiano, a Juve já foi. E o futebol alemão sempre chegando, seja como seleções em Copa do Mundo, seja em clubes, em Champions, e etc e tal. Então, eu gosto de torcer pros alemães, certo? Então eu acho que vai dar, eu acho que vai dar Borussia e Bayern. Borussia e Bayern, daí vai dar no Chelsea Fluminense e Bayern e Borussia, cara. Um clássico alemão. É o que eu acho, cara. Não quer dizer que irá acontecer. Beleza? É isso, cara. Não tenho muito mais o que falar. Barcos, vai chorar na cama, que é um lugar quente. Beleza? Nem falei nos grupos lá. Vi lá o grupo que eu faço parte, os palmeirenses com os antes se degradando. Entendeu? Nem falei nada. Estou falando aqui com vocês. E é isso, cara. Fica... Não é triste, mas também não tem que ficar que nem Palmeiras. Tem que comemorar que nem flamenguista, entendeu? Fazer que nem Mulambo, que ficou exaltando a eliminação. Mas tem que exaltar que Flamengo pegou o Bayern e tal. Não, perdeu. Flamengo, se. Palmeiras, se. Beleza? Perdeu, cara. Ergue a cabeça e bola pra frente. E sem ficar exaltando derrota, entendeu? Quem exalta a derrota, cara, não chega à vitória. Frase de Barcos Rolim, hein? Quem exalta a derrota, não chega à vitória. Dracarys, você tem que aprender com as derrotas, não exaltar. Inscreva-se no canal. Nem coloquei no começo. Inscreva-se no canal. Abel, você tá triste, Abel, mas vem. Deixa o like. Ó, o Abel pedindo pra deixar o like. Entra na Fute Fanatics aqui, ó. Comprar o manto alviverde, entendeu? Ou algum material esportivo. Você compra lá e ajuda o palmeirense a cá. E é isso, cara. Esse é o Barcos Resenha. Esqueci de falar um monte de coisa, do monte de jogador que eu queria falar, e etc. O Alan, e etc e tal. Mas não, vamos, bola pra frente. Nem sei mais qual que é o próximo jogo do Palmeiras, mas é Brasileirão, né? E é isso, cara. Nós vamos falando por aqui. Esse é o Barcos Resenha, dale o Palmeiras, a Caca, Barcos Rolim. Aos antes e aos rivais, felizes. Aquele abraço, mas ainda por trás. E a você, caro palmeirense, erga a cabeça, honrado palestrino, um beijo próspero no coração verde de cada um de vocês. Não se esqueçam, Barcos Rolim, com vocês até o fim e ale! Valeu, família Palmeiras, fica pro final do ano essa daqui!